Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos partir da página 143, tá? Animais vermiformes. Vamos descobrir que tipo de animais são esses? Vamos lá realizar a leitura? São conhecidos como animais vermiformes ou vermes, um grande número de animais de corpo mole e alongado. Esses animais são invertebrados e podem ser terrestres ou aquáticos, de vida livre ou parasitas. Os vermes de vida livre vivem na água ou no solo e podem ser predadores ou se alimentar de animais mortos. Já os parasitas vivem no organismo de outro ser vivo, geralmente no intestino, e obtêm dele os nutrientes para sobreviver. Alguns desses animais podem causar doenças, inclusive nos seres humanos. Então, olha só, é importante estarmos atentos, a esses tipos de animais. O corpo e a diversidade dos animais vermiformes. O corpo dos vermes pode ser achatado ou cilíndrico. Algumas espécies são microscópicas, enquanto outras podem chegar a 10 metros de comprimento. E aí nós temos o glossário, com algumas palavrinhas com significado. Temos aí microscópico, algo tão pequeno que só pode ser visto com o auxílio de microscópio. Hospedeiro, organismo que abriga outro organismo em seu interior ou sobre si. Regeneração, capacidade de tecidos, órgãos ou mesmo organismos de se renovarem ou recomporem. Então vamos lá ver esse primeiro tipo, a planária. Um exemplo de verme de vida livre é a planária. As planárias são vermes aquáticos e de corpo achatado e não dependem de um hospedeiro para sobreviver, tá? Então ela não precisa de outro corpo, para se alimentar, para sobreviver. As planárias têm grande poder de regeneração e por isso podem se reproduzir por divisão, como é possível observar na imagem a seguir, tá? E aí vocês conseguem observar a representação do processo de reprodução por divisão, tá? Então eu tenho, digamos, uma planária. Se acontece o caso dela se partir no meio, dela ser cortada, enfim, aquela partezinha que ela perdeu, gente, ela vai regenerar, tá? Ela vai construir novamente, como vocês podem observar na ilustração, certo? Vamos lá, página 144. Esquizotozomo. Outro exemplo de verme com corpo achatado é o esquizotozomo, Mas que, ao contrário da planária, precisa de um hospedeiro para sobreviver. Logo, é um verme parasita. O esquistosomo é o verme causador da doença chamada esquizotomose, tá? E aí nós temos a representaçãozinha, do macho e a fêmea do esquistosomo, visto por meio de uma lente de aumento, tá? Então eu não consigo ver ele a olho nu, tem que ser uma lente aumentada, tá? E aí nós temos o esquistosoma mansome, que é o nome científico dele, possui 2 hospedeiros no seu ciclo de vida, hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é o caramujo e o hospedeiro definitivo é o ser humano. Mesmo com 2 hospedeiros, o esquistosoma mansome só causa doença conhecida como esquistosomose nos humanos, tá? Então, ele permanece lá no caramujo, mas a partir do momento que esse verme ele entra em contato com o ser humano, tá? A doença se desenvolve no ser humano. E aí a gente vê um cartazinho, com o ciclo de vida da esquistosomose, E aí tem aí o ser humano com esquistosomose, perdão, gente, a tia tem a língua presa. Às vezes, acontece de falar uma palavrinha ou outra assim com mais dificuldade. Mas vamos lá. Libera no ambiente fezes contaminadas com ovos de esquistosomo, tá? E aí tem o ser humano, tá? O hospedeiro definitivo. Ao entrar em contato com a água que contém essa lava, o ser humano pode ser contaminado por ela, que entra pela pele, certo? Então aí a gente tá vendo o ciclozinho. Os ovos de esquistosomo se desenvolvem na água. Uma larva de ovo, larva entra no caramujo, tá? E aí a gente consegue observar este ciclozinho, tá? O caramujo passa por ser humano, a do ser humano contamina e assim vai, ok?
E aí nós temos no glossário explicando o que é o hospedeiro intermediário, né? E o hospedeiro definitivo. Intermediário é o que abriga o parasita na sua fase de larva, tá? E o definitivo é o que abriga o parasita na sua fase adulta. Vamos aí, né? Página 145. Tênia ou solitária. As solitárias, também chamadas de tênias, têm o corpo achatado. Elas parasitam o intestino humano e podem atingir até 10 metros de comprimento. Gente, imagine só um verme desse com 10 metros dentro do seu intestino. Misericórdia. Você consegue imaginar por que o verme solitária recebe esse nome? Esses vermes são chamados de solitária porque, ao contrário da maioria dos outros vermes, eles vivem solitários, dentro do intestino de seus hospedeiros. Existem duas tênias que prejudicam o ser humano, a tênia do boi e a tênia do porco. A principal diferença entre elas é o hospedeiro intermediário. Na tênia do boi, o hospedeiro intermediário é o boi. Na tênia do porco, é o porco. Ambas podem causar uma doença chamada teníase, mas somente a tênia do porco pode causar a doença chamada cisticercose. A tênia é uma infecção, a teníase é uma infecção intestinal. Já a cisticercose pode alcançar outras partes do corpo, como os músculos, o coração, os olhos e até o cérebro, e por isso pode ser mais grave, né? Olha só, gente, nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de verme, não é isso? Vamos lá, bicho geográfico e verme do amarelão. O verme do amarelão, que causa a doença conhecida causada como amarelão, e o verme chamado bicho geográfico também são parasitas. Diferentemente dos anteriores, eles têm o corpo cilíndrico e podem ser encontrados em ambiente terrestre. Eles entram no organismo do ser humano pela pele. No amarelão, as larvas dos nematóides penetram pela pele e se instalam no intestino humano. No bicho geográfico, as larvas ficam se locomovendo sob a pele, causando muita coceira, tá? E aí a gente vê a imagenzinha do verme do amarelão, tá? E a imagenzinha do bicho geográfico. Vamos lá, gente, a lombriga. A lombriga também é um verme parasita, que tem o corpo cilíndrico. Os seres humanos podem se contaminar com os ovos da lombriga pela ingestão de alimentos mal lavados e água contaminada, ou mesmo por falta de higienização das mãos, após usar o banheiro. No intestino do ser humano, a lombriga se torna adulta e causa uma doença conhecida como ascaridíase. A ascaridíase pode causar dor na barriga, diarreia, enjoo e falta de apetite, tá? E aí do lado a gente consegue observar a representação das lombrigas no intestino humano. Para saber mais, brincou na pracinha? Lave as mãos. Veja como o sol brilha lá fora. É um dia maravilhoso para brincar na pracinha. Você se diverte no balanço, no escorregador e nas caixas de areia. E depois de brincar, é preciso lavar bem as mãos. Por quê? Você pergunta. Ora, porque na areia em que você brincou pode haver parasitas, organismos que vivem às custas dos seres de outras espécies. Eles chegam à sua pracinha por meio das fezes de hospedeiros como cães, gatos e até seres humanos, que ao irem ao banheiro nas redondezas da praça, voltam a se lavar as mãos e contaminam o ambiente, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado, gente, com essa questão da higienização, tá? Para não pegar nenhum desses vermes, certinho? E aí tem verme da filariose, né? Outros exemplos de vermes de corpo cilíndrico são os causadores de filariose, também conhecida como elefantíase, e podem ser transmitidos por meio da picada de alguns mosquitos, tá? E aí a gente vê a imagenzinha de como é que fica, certo? Quando o ser humano é contaminado com esse verme, tá? Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com os ambientes, tá? Que nós estamos. Por exemplo, eu posso tocar nesse livro aqui, olha só, tá? E ele está contaminado, por exemplo, por algum verme, né? Algum parasita que eu não estou vendo porque é microscópico, eu só consigo ver com o microscópio. Então, eu toquei aqui e se eu levar isso aqui à boca, eu posso já ser contaminada por um verme desse, tá? Por um parasita desse. Ah, tia, mas como é que um livro vai ter esse verme, tá? Se ele entrou em contato, por exemplo, com uma superfície em que tinha lá uma fezes de um animal, tá? Ou se algum ser humano foi ao banheiro que estava contaminado, não lavou a mão, tocou aqui, né? Ele deixou aqui
esses parasitas, certo? Então, ó, tenham muito cuidado. Quando forem brincar, lavem as mãos, né? Após brincar, na verdade, lavem as mãos. Antes de se alimentar também, lavem as mãos. Lavem muito bem também os alimentos dos quais vocês se alimentam, né? Como as frutas, as folhas, certo? Para não estar correndo esse risco. Vamos lá pro mão na massa, tá? Observe as imagens a seguir e assinale com o X os locais onde podem ser encontrados vermes. Caso o devido cuidado não seja tomado, tá? Então a gente pode observar aí a casa, né, e uma fazenda ao ar livre. Então, ambos os locais, gente, eles podem ter vermes, tá? Por exemplo, ao comer, ali na mão da menina, né? Nos pratos, certo? Na mesa, tá? Na água, nos animais, certo? Então, vão marcar o X aí. Lembrando que tem nos dois ambientes, tá? Segundo, até agora neste capítulo, você estudou novas palavras e novos conceitos. Com base nisso, correlacione as colunas abaixo. E tem aí, ó, microscópico, céssio, hospedeiro definitivo e regeneração, tá? Então, vocês vão fazer aí a correspondência. Então, fica preso no chão e não se locomove. O que é isso? Capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismos de se renovarem ou se recomporem. E aí, o que é isso? Ser vivo que abriga o parasita na sua fase adulta. O que é isso? Algo tão pequeno que só pode ser visto com o auxílio de microscópio, certo? Olha só. Agora, vocês vão responder, tá? As fichas da página 79 a 82, ok? Vamos lá? 79 a 82. Diz o seguinte, na 79, vamos lá? Há um grupo de animais invertebrados que podem causar queimadura na pele de banhistas na praia. Banhistas na praia. Letra A. Qual é esse grupo de animais invertebrados que causam esse tipo de acidente? Certo? Letra B. Qual o nome da célula desses animais que libera essa substância? Letra C. Por que esses animais produzem essa substância? Segundo, observe as imagens a seguir e assinale com o X as opções que podem ser usadas em caso de queimadura por contato com água viva. Em seguida, responda ao que se pede, tá? Então, nós vamos marcar um X aí. Se eu me queimei com uma água viva na praia, então o que é que eu posso usar, tá? Para amenizar essa queimadura. Lembrando que a gente estudou isso, tá? Vamos lá, terceiro. Sobre a locomoção dos quinidários, marque um X a alternativa correta. Então, os quinidários, eles são todos sésseis, são todos livres nadantes, são sempre fixos, podem ser sésseis ou livres nadantes. Então, vou marcar o X somente em um, tá? Vamos lá, quarto, olha só. Relacione as imagens às formas de corpo dos quinidários. Para isso, preencha os parênteses com P, se for pólipo, e com M, se for medusa, tá? Então, vocês vão preencher aí cada imagenzinha. Página 81. Observe as imagens a seguir e ligue o verme ao hospedeiro intermediário correspondente. E aí nós temos, né, os vermes e os hospedeiros intermediários, tá? Que são eles que transmitem para o ser humano. Vocês vão ligar aí. Segundo, dos vermes que você estudou, qual deles não é um parasita? Qual é a forma de vida desse verme, tá? Então, na aula de hoje, nós só vimos um, tá? Verme, que ele não precisa de um hospedeiro. Página 82. Relacione os vermes citados com a forma pela qual eles chegam ao ser humano, tá? Então, a gente vê aí os vermes e vê o acesso ao ser humano, como eles chegam no corpo do ser humano, tá? Então, a gente vê a lombriga, verme do amarelão, bicho geográfico e a filariose, tá? E o acesso ao ser humano tem 3 somente. Então, 2 desses vermes vão ficar em um só. Certinho, meus amores? Então, por hoje é só, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo ou em relação à atividade, é só entrar em contato comigo, tá? Então, por hoje é só. Beijo e até mais. Tchau!